Eu estou da área dos investimentos praticamente a full time. Eu comecei do zero, mas com muita vontade. E depois destes anos todos, depois de ter passado por muitas perdas, depois de ter cometido muitos erros, depois de passar por vários momentos de desespero, eu cheguei a este momento em que, caso eu não quisesse fazer mais nada, eu conseguia pagar a minha vida apenas com os investimentos. Isto para dizer que, embora eu continue com muito para aprender, há muita coisa que eu faço recorrentemente bem. E há uma coisa que eu vejo acontecer vezes e vezes sem conta, principalmente para quem está a investir o seu dinheiro há pouco tempo, que é caírem na que para mim é a maior armadilha no mundo dos investimentos e a coisa que mais me fez perder dinheiro nesta área. E aqui eu não estou mesmo a exagerar. Todos os casos que eu conheço já caíram nesta armadilha, a que eu chamo de a ansiedade do investidor. Eu perdi milhares de euros por causa disto e muitos podem agora estar a pensar, epá, tanta coisa para isto? Epá, eu jamais vou cair nessa cena que estás para aí a dizer. E eu digo-te, se por acaso és do grupo das pessoas que pensa isto, pá, acredita que tu vais cair e vais perder dinheiro com isto. Dinheiro esse que tu podias ter poupado se simplesmente, epá, aprendesses como te esquivar disto logo inicialmente. E o meu problema também passou por aí, atenção, achar que não tinha qualquer ansiedade de investidor, nem um sentimento negativo, mas depois eu dava para mim a dormir, a pensar nas minhas decisões financeiras, dava para mim a pôr as mãos à cabeça quando via que os meus investimentos não corriam bem, ficava com um aperto no estômago só de pensar no assunto e na ideia de investir. Portanto, eu fui precipitado várias vezes, tinha medo de perder oportunidades e tomava decisões erradas. Pá, no fundo a lista de sensações é grande, mas todas tiveram o mesmo impacto, todas fizeram perder dinheiro. Portanto, epá, mete agora confortável, porque talvez nestes próximos minutos eu te consiga poupar vários milhares de euros ao longo da tua vida. Vou-te explicar métodos simples, mas muito importantes para conseguires evitar isto. Pá, eu acho que não tens nada a perder. Então lá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo de formas de fazer dinheiro online. Enquanto vos ensino pelo caminho, aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que tu vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado a Trading212 por estar para este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então é praticamente impossível nós nos livrarmos da ansiedade do investidor. Eu sei, isto não é tranquilizante, mas nada está perdido, porque a verdade é que nós podemos tentar aprender a eliminá-la ainda no processo inicial de aprendizagem. E se assim for, só sentirás aquele desconforto inicial do começo, pá, natural, ainda por cima estás a aprender algo novo, então ficar perdido acaba por fazer parte do processo, até porque isto envolve algo muito valioso nas nossas vidas, que é o dinheiro. Então pensar na possibilidade de o perder, pá, não é propriamente relaxante, mas por outro lado conseguirmos que não percas dinheiro na prática com este problema, então já é uma grande vitória. Então para nós conseguirmos eliminá-la temos que saber que ela existe. E para saber que ela existe nós temos que saber o que é suposto nós estarmos a sentir quando estamos prestes a tomar uma decisão errada com base neste problema, e também como diminuir muito ou totalmente a probabilidade de chegar sequer a cair nesta armadilha. Por isso vamos ao passo número 1, o teste. O ser humano muitas vezes é mau a fazer autoavaliações, e aqui eu falo na vida no geral, não só nos investimentos. Então é preciso nós termos alguma clareza para nós sabermos colocar as coisas no sítio certo, nem para mais, nem para menos. O mesmo acontece no mundo dos investimentos. Como este problema é natural, faz parte, começou a ser então comum a criação destes testes de perfis de risco. Os próprios bancos têm estes testes, aliás, se fores ao teu banco certamente terá. Então eles dão-nos estes testes para perceberem que tipo de clientes estão a lidar. E eu aconselho-te então a começares por aqui. Tens vários na internet, são todos parecidos. Eu vou deixar aqui um na descrição do vídeo para tu conseguires fazer logo diretamente, mas no fundo vais poder receber um destes resultados. Poderás ser conservador, poderás ser moderado e ainda agressivo. Depois também depende de teste para teste, poderás ter categorias entre estas que eu estou a falar, podes inclusive ter nomes diferentes para o que eu acabei de dizer, mas seja qual for, já tens uma base de início. Portanto, se tiveres um perfil de risco conservador, vais evitar a ansiedade do investidor de não investir em produtos mais voláteis como as ações ou as criptomoedas. Posto isto, vamos ao passo número 2, que é dorme bem à noite. Tendo tu já feito o teu teste, já recebeste o teu resultado, mas epá, este resultado é demasiado simples também. Nós temos de tentar ir mais longe. Isto porque, vamos supor que te calhou conservador. É um perfil de risco baixo. Se te calhou este aqui, à partida vais a investir em renda fixa, ou seja, coisas mais previsíveis, com menos potenciais de ganho, mas também com menos risco. Os exemplos disto são os certificados de aforro e as obrigações. Agora, tu podes aguentar e não vacilar nas tuas decisões se investires, por exemplo, 500 euros nos certificados de aforro. Mas se calhar, se investires 3 ou 4 mil euros, já não ficas assim tão confortável, mesmo sendo algo muito mais seguro. Portanto, o exercício que eu proponho, e este servirá para qualquer tipo de nível e qualquer tipo de investimento, os certificados de aforro foram só um exemplo, mas começamos por baixo. Ou seja, vamos supor que tu tens 1000 euros para investir e não sabes se aguentas. Vais fazer um investimento parcelado. No primeiro mês entras com 200, depois mais tarde entras com outros 200 e depois vem aqui um truque pouco convencional que eu uso para medir se estou a investir o que é certo para mim. Se eu conseguir ir dormir noites seguidas sem estar a perder o sono por causa dos investimentos, então eu sei que estou confortável. Neste momento da minha vida isto já não é bem uma questão, conheço bem o consigo ou não consigo fazer, mas durante muito tempo eu media assim, pá, quando eu estava demasiado investido ou quando estava demasiado exposto num tipo de investimento. Depois vamos supor que tu estás tranquilíssimo, nem afeta o teu dia, não ficas a pensar sobre isso, vais subindo até encontrares um ponto em que estás perto do desconforto. E aí pararás e vais ver que gradualmente vais voltar a sentir que consegues investir mais e que estás novamente pronto para aumentar. Mas vales assim lento do que começares logo com os 1000, vês que afinal não aguentas, ganhas a ansiedade do investidor e depois desistes do processo. Ok, nós então já vimos como é que vamos melhorando dentro do nosso nível de risco de investidor. Mas e depois? Como é que eu consigo transitar para o próximo nível, caso eu queira? Para isso vamos para o passo número 3, a escada. Eu gosto mais da abordagem gradual em tudo. Isto porque foi exatamente o que eu não fiz no meu início e foi o que me fez perder também muito dinheiro. E mesmo que eu ganhei bastante, pouco tempo depois voltava a perdê-lo. E se tivesse sido gradual, tinha
aprendido sem perder tanto dinheiro assim. O mesmo acontece quando nós queremos transitar de um perfil de risco para outro. Na tua jornada é provável que tenhas uma destas três hipóteses. A primeira é achaste um investimento ideal para ti, estás bem com ele, não queres mudar e este mundo permite fazer isto, permite ter sucesso a fazer sempre o mesmo caminho. Agora, não há nada garantido, obviamente, mas é possível. Mas por outro lado, também pode ter calhado um perfil mais elevado e depois apercebes-te, afinal não aguento tanto como este teste me disse. Ou exatamente o contrário, apercebes-te que queres arriscar mais para tentares ganhar mais, aumentando o teu perfil de risco. Uma coisa que demora 1 minuto a fazer é, passado uns meses, voltares a fazer o teste e ver se, aquilo evoluiu de alguma forma. Mas, sendo totalmente honesto, há uma abordagem que eu gosto e serve para ambos os exemplos que dei, é o que eu faço, porque a verdade é que os testes muitas vezes podem ser demasiado simplistas e não se enquadrarem bem nos detalhes da nossa vida especificamente. Então, tendo isto em conta, há métodos de tentativa e erro que te podem ajudar a ter a certeza que estás no caminho certo. Então, no fundo, eu tenho uma linha com todos os tipos de investimentos pertinentes e delineados do menos arriscado até ao mais arriscado. Para além disto, eu divido todos consoante um perfil de risco. Podes fazer uma pausa se quiseres copiar a lista que está aqui a aparecer no ecrã. Depois, eu vou observar o ponto onde eu estou. Caso eu não tenha nenhum, faço o teste de perfil de risco começando a partir do zero. Vamos supor que eu fiz o teste e vi que não tenho o perfil de risco conservador como o teste estava a dizer. Pesquisei, aprendi, simulei e até cheguei a investir em obrigações, mas eu preferia um pouco de mais risco para poder tentar ter um bocadinho de mais ganhos. Então vou ver o próximo investimento que está na lista. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aprender, vou simular e se achar que sim, e gostar até do tipo de investimento, eu vou testá-lo com um valor baixo. Ou seja, também se eu perder, foi um teste. Vamos supor então que eu até estava agora a investir em ETFs. Basicamente são fundos que juntam várias empresas numa cestinha e tu, se investires nele, ele divide automaticamente o teu investimento pelas várias empresas em vez de estar a investir numa a uma. E mesmo dentro da categoria, e mesmo dentro dos tipos de investimentos, e mesmo dentro, por exemplo, dos ETFs, tu tens vários ETFs com diferentes estilos de risco. Tens os mais conservadores, uns mais moderados e uns mais arriscados. E até aqui o conceito é começares por baixo. Desta forma, misturando o que já aprendeste no passo anterior, vais ganhando mais conhecimento, mais experiência e mais autoconhecimento de como reages a experienciar estes tipos diferentes de investimentos. Por outro lado, vamos supor que percebes que estás demasiado alto. Não tenhas medo de descer. Agora, com tudo isto, o objetivo é nós ficarmos só no investimento, é escolher tipo um ETF e depois ficar moderado e depois se quiser mude para outro. Como é que isto funciona? Então deixa-me responder-te a isto no passo número 4, o sistema. Este passo vai-te ajudar a responder a algumas questões que poderás vir a ter na altura em que puseres isto na prática. Para aprenderes bem, eu tenho que te ensinar as coisas de forma parcelada e foi isso que estivemos a fazer. Mas a verdade é que tu, enquanto investidor, não tens de ter só um tipo de investimento. Deves diversificar dentro dos estilos de investimentos que consigas aguentar. Vou-te dar um exemplo. Eu tenho um perfil de investidor mais agressivo, sempre o tive. E não é por isso que eu não deixo de ter investimentos em ativos conservadores, em ativos moderados. Imagina, eu tenho o meu plano de reforma num plano baixo moderado. Tenho o meu fundo de emergência em algo bastante conservador. E tenho os meus investimentos mais agressivos na mesma. E isto permite-me viver sem a ansiedade do investidor. Não só porque eu mantenho parte do meu dinheiro em investimentos mais seguros, como também não sinto que estou a perder oportunidades nos investimentos mais arriscados. E hoje em dia tu tens plataformas tão completas, tu tens a possibilidade de investir em plataformas como, por exemplo, a minha parceira, a Train22, que é o sítio onde eu mantenho grande parte do meu fundo de emergência, em que eu só por deixar o meu dinheiro não investido na plataforma, ganho 4,2% ao ano. Sendo que estes juros são pagos diariamente, portanto, quando eu quiser também posso tirar o dinheiro para a minha conta. E agora diga-me, onde é que isto antes era possível com esta facilidade? No mesmo sítio, eu consigo investir nos ETFs, consigo investir em ações. Se quiser ajuda, até posso copiar investimentos de outros investidores nas chamadas PAIs, ou seja, nas starts de investimento. Se interessares, até te registares pelo link da descrição e seguires lá os passos que estão lá indicados, tu até recebes uma ação fracionada gratuita até um valor de 100 euros. E isto é uma excelente ajuda inicial porque literalmente não estás a gastar o teu dinheiro. Estamos agora prontos para irmos ainda um bocadinho mais fundo porque isto ainda não acabou. Vamos então falar do maior problema da ansiedade do investidor, o FOMO. FOMO, ou Fear of Missing Out, é o que acontece quando nós sentimos pressão ou ansiedade por ter medo de perder uma oportunidade. E isto pode-se mostrar de várias formas. Podes estar no investimento e sair cedo mais porque sentiste FOMO. Podes comprar investimentos que não devias também por causa do FOMO. Podes falhar e não investir num bom investimento porque o FOMO estava lá. Ou seja, literalmente é tudo mau se tu sentires isto. Então como é que nós evitamos sentir isto? Nós temos então de seguir 3 regras de ouro que serão os teus maiores 3 escudos para eliminar a ansiedade do investidor. Primeiro escudo que vais ter a ganhar, elimina o clone. Isto é garantido que vai acontecer na tua jornada. Tu vais ouvir opiniões, seja um amigo a dizer que vai comprar determinado investimento, ou um grupo das redes sociais a dizer que tens de vender já o teu investimento porque o mundo vai ruir. E vamos supor que tu até fazes o certo, que é ignorar essas pessoas. Tu vais inevitavelmente começar a construir este sentimento de pai, se elas tiverem razão, e se eu for perder esta oportunidade que elas estão a dizer porque eu não agi. E isto é a maior receita que existe para a desgraça. O melhor aqui é não lerem. Não ouçam opiniões de pessoas que não têm um histórico de sucesso no que fazem. Simples. Se o teu amigo diz que é aquele investimento que te vai tornar rico e ele não é rico, então isso já devia ser um sinal para parares de ouvir. Isto não significa que seja um mau amigo. Simplesmente nós temos que selecionar o que é que nós queremos reter das pessoas que estão à nossa volta. Até porque um bom investimento para mim pode ser um mau investimento para ti. Podemos ter perfis diferentes de risco, objetivos diferentes. Isso é uma das razões, por exemplo, pelo qual eu nunca respondo quando me perguntam achas que eu devia investir aqui ou ali? Porque imagina, eu não sei. É a tua vida, tu é que sabes os teus objetivos. Agora,
Agora, o máximo que às vezes consigo dizer é, para este tipo de pessoa, este tipo de investimento pode ser interessante pesquisar. Portanto, confia em ti, confia no teu plano. Se perdes uma oportunidade porque não ouviste alguém, pensa nas que já ganhaste porque ignoraste as últimas 10 opiniões. Segundo escudo, torna-te académico. Outro grande impulsionador do FOMO é investir em coisas que não conheces. Se tu não conheceres o teu investimento, podes tomar a decisão errada por falta de conhecimento. Imagina que tu investiste numa empresa e que mais tarde ela entra em vias de falência. O seu preço começa a cair, mas como tu não conheces, achas que é um bom ponto para comprar mais, que é para comprar mais barato e vender mais caro. E depois compras e ela não para de cair, até que perdes tudo. Ou por outro lado, imagina que tu estás num ótimo investimento, vês o preço a cair e com medo que ele continue a descer, tu vendes e mais tarde percebes, é até normal que este investimento caia nesta altura do ano. Portanto, o teu objetivo é investir apenas em coisas que tu compreendes. É do tipo, se tu não me sabes explicar qual é que é o teu investimento, então não o deves fazer. Simples. Com isto, vamos ao terceiro e último escudo, a carteira cheia. O último ponto que dificulta muito a resistência ao FOMO é acrescentares ansiedade por estás a investir algo que não tens. É clichê dizer que só podes investir dinheiro que não te importas perder. Mas imagina, toda a gente se importa de perder dinheiro. Claro que uns mais que outros. Ainda assim, tu tens de pensar que o dinheiro que vais a investir não é necessário para pagar as contas ou que vais precisar daqui a uns meses. No fundo se esse dinheiro for estar parado durante uns anos a apanhar a poeira ou mais tarde ou mais cedo vai ser gasto numa coisa que tu nem precisas bem, no fundo não precisas para o teu dia-a-dia, esse dinheiro sim pode ser investido. Não significa que não te importas do perder todo, mas pelo menos não é uma necessidade nem estar destinado a nenhum objetivo delineado. Então imagina que tu vais investir 1000 euros e precisas daqui a 3 meses. Imagina a pressão que é, estás a ver o tempo a passar, o dinheiro não volta para cima e depois tens que o levantar e se estiver perdido, está perdido. Por outro lado, se tu investires dinheiro que só precisas daqui a 30 anos, a história é completamente diferente. Mas isto ainda assim, tudo o que eu disse não deixa de estar incompleto. Nós tratamos apenas da tua parte psicológica. Então e a prática? Como é que nós devemos iniciar os investimentos? O que é que nós precisamos de fazer inicialmente? Para veres o complemento ideal a este vídeo, clica neste vídeo aqui para poderes ver todos os passos que deves fazer para começares a investir hoje. Tudo o que eu faria, resumido num vídeo. Como sempre, obrigado por assistires, vemo-nos para a semana e tchau!